Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração financeira. Nós vamos dar continuidade à aula passada, onde nós falamos sobre marketing e finanças. Hoje nós vamos entrar num outro tema que se chama contabilidade e finanças. Muitas pessoas confundem essa parte contábil e financeira dentro das organizações. Eu me chamo Alexandre Medeiros, eu sou professor e administrador de empresas e leciono algumas disciplinas dentro da área organizacional. E uma delas é a ADF, que a gente chama Administração Financeira. Então, como todas as aulas a gente faz, eu vou utilizar o conteúdo programático das aulas para a gente dar continuidade ao nosso trabalho e seguir uma sequência lógica. Eu vou colocar aqui no quadro a data de hoje, 16/4/2020, e aqui eu vou pôr o tema da última aula, tá? Vou colocar aqui, ó, Marketing e Finanças, MKT, vou sublinhar, e Finanças. Vou botar aqui última, porque você entende que é a última aula. E agora eu vou começar a falar sobre um outro tema que eu vou colocar em vermelho para diferenciar o tema de hoje, que fala sobre contabilidade e finanças. Então, esse é o tema proposto de hoje, que nós vamos falar sobre essa parte, contabilidade e finanças. Vou começar a leitura, como eu faço sempre, e vou colocar um esquema, como se fosse um mapa mental distribuído durante o quadro, para que no decorrer da aula você vai fazendo os encaixes das ideias, tá? Então vamos lá. Para os contadores, finança é leitura necessária. Em pequenas empresas, em especial, os contadores geralmente são solicitados tanto a tomar decisões financeiras como cumprir as obrigações tradicionais de contabilidade. Então, os contadores, eles são responsáveis, têm autonomia, essas pessoas que fazem contabilidade, para fazem contabilidade, que eu digo, estuda contabilidade nas faculdades. Então eles se tornam contadores, a profissão deles é contadores. Eles fazem a contabilidade das empresas. O que é isso? Eles contabilizam todos os débitos, todos os créditos, tudo que é conta de ativo, resultado, patrimônio líquido. A contabilidade nada mais é do que você colocar tudo que se gasta dentro das organizações, dentro de uma conta T, e depois fazer o patrimônio dessa empresa, ativo, passivo. Nada mais é do que o que eu tenho de lucros e despesas, e no final vai me gerar a conta final, se a empresa está positiva ou negativa. Mas eu estou falando em detalhes mesmo. Tudo que se é comprado ou vendido é contabilizado em determinadas contas. Então, quem faz isso são os contadores. Cada vez mais, como a complexidade do mundo financeiro continua a crescer, os contadores precisam colher finanças eles têm que conhecer de finanças, das transações financeiras, do que é feito dentro das organizações de compra, de venda e de transações comerciais, para fazer a contabilidade dessa empresa. Então, para entender as implicações de muitos
dos novos tipos de contratos financeiros. Por exemplo, as empresas hoje em dia fazem contratos e contratos financeiros, seja ela de empresa para empresa, ou de empresa para um representante comercial, ou de empresa para um vendedor, e aí o contador tem que entender um pouco disso, para onde ele vai classificar, justamente, digamos, contabilizar o que foi feito nessas transações comerciais. Então, além disso, a contabilidade de custo e finanças empresariais, contabilidade de custo e finanças empresariais estão intimamente relacionados a indivíduos muitos dos mesmos assuntos e preocupações, ou seja, existe a contabilidade de custo e finanças empresariais, que estão intimamente relacionadas, dividindo muito dos mesmos assuntos e preocupações. Eu vou colocar aqui do lado contabilidade barra finanças. Finanças. Digamos que essa parte de finanças existe, para vocês entenderem, um setor financeiro, aonde eu tenho todas as transações de débito, tá? De débito e de crédito dessas empresas. Compra, venda, negócios, envolve diretamente isso aqui, ó, dinheiro. A contabilidade, eles estão trabalhando numa linha tão junta que ela vai pegar esses dados, digamos aqui, ó, vou colocar aqui que isso aqui são dados, e ela vai contabilizar em uma conta. Para quê que ela contabiliza isso numa conta? Para saber que tipo de conta e classificação é feita. Se é um débito, se é um crédito, se é um ativo, se é um passivo, se é um patrimônio líquido, que tipo de conta ela é, entendeu? Os analistas financeiros fazem uso intensivo das informações contábeis, ou seja, essa parte aqui de quem trabalha com finanças, a gente costuma dizer que são os analistas, ó, analistas financeiros. Vou colocar aqui. Eles trabalham diretamente com esse cara aqui, ó, que são quem faz a contabilidade? São os contadores ou os auxiliares contábeis, que trabalham dentro do setor contábil, na parte de contabilidade, e faz a classificação dessas contas que foram gastas dentro do setor financeiro. Então, dando continuidade, os analistas financeiros fazem uso intensivo dessas informações e estão entre seu usuário mais importante. No caso aqui, eles conhecem finanças, ajudam os contadores e reconhecem os tipos de informações mais valiosas, ou seja, e mais genericamente como as informações contábeis serão geralmente usadas a manipulação e a prática. Então, vocês podem perceber que existe uma relação entre a parte contábil e a parte de finanças dentro das organizações. Como é que funciona isso? Isso funciona de forma em trabalho em equipe. Um entende da área do outro. Então, quem faz isso dentro da parte de finanças são os analistas financeiros, e quem faz isso dentro da parte de contabilidade ou são os contadores ou os auxiliares contábeis, tá? E aí nós vamos falar aqui, vamos colocar nesse canto aqui, um tema sobre administração, vou botar aqui, ADM, administração financeira, ok? Vamos colocar aqui, administração financeira. Uma das áreas mais importantes da administração financeira é a estratégia, ou seja, dentro da área de
finanças, uma das áreas mais importantes da administração é a estratégia. Pensar sobre estratégia empresarial sem pensar ao mesmo tempo sobre estratégia finanças é receita excelente para destaque, consequentemente, ou seja, uma estratégia que a gente trabalha em administração financeira, a gente trabalha muito com essa parte de estratégia. Estratégia. Que tipo de estratégia eu vou utilizar dentro da minha empresa ou dentro de um negócio que eu estou para que eu gere o que? Uma receita. O que é uma receita? Nada mais é do que um dinheiro disponível. Eu vou gerar uma receita através de uma venda, através de uma negociação, eu vou gerar dinheiro, eu vou gerar receita. Então, os estrategistas precisam ter clara compreensão das implicações financeiras do seu plano estratégico. Ou seja, quando eu monto um plano estratégico dentro da área de finanças, eu preciso saber uma coisa chamada, é isso aqui, ó, retorno. Ou seja, o retorno financeiro, que a gente costuma dizer, dentro das transações de finanças, ele é muito importante. Claro, obviamente, que eu conhecendo um pouco de finanças e contabilidade e montando uma estratégia que eu digo financeira, investir, por exemplo, num novo produto para lançar, marketing, como eu falei na aula passada, marketing, finança, marketing me pedindo dinheiro, o setor me pedindo não, pedindo ao setor de marketing dinheiro para trabalhar, eles vão ter uma estratégia de quê? De receita e de retorno financeiro. Se eu não me engano, eu tinha dado um exemplo na última aula, falando sobre um empréstimo de 500 mil do setor financeiro para o setor de marketing e na qual eu teria um retorno de 400 mil, ou seja, marketing me falou que eu teria de 500, eu iria dobrar para 1.000, digamos assim, e eu ia ter 400 de lucro e 100 de despesa. Então, fica mais ou menos montado, demonstrado uma estratégia financeira. Igualmente, nós temos uma estratégia de marketing para chegar até um cliente, nós também temos que ter uma estratégia financeira de retorno do negócio, ou seja, do dinheiro que nós estamos investindo. Então, a administração financeira que eu estou falando com vocês aqui, ela tem a ver com a estratégia do negócio, do investimento. Como vai ser feito, quanto eu vou aplicar e qual é o meu retorno. Em termos gerais, espera-se que todos os tipos de administradores tenham grande entendimento de como seus negócios afetam a lucratividade e que sejam capazes de aumentar a lucratividade de suas áreas. Ou seja, eu não tenho administradores em cada setor. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu tenho um setor de finanças, tá? Vou botar aqui, ó, financeiro, ok? Só que existe vários outros setores dentro de uma organização. Setor financeiro, vamos colocar um outro setor aqui, ó. Vou colocar aqui ao lado. Setor de marketing, tá? Vamos botar aqui setor de RH. Vamos colocar aqui um setor comercial, tá? Comercial. E vamos colocar o outro aqui, um setor operacional. Operacional. Vamos colocar um setor de vendas, por exemplo, tá? Que é o clássico que a gente faz aqui, o setor de vendas. Então, cada administrador financeiro de cada setor desse aqui, ele tem que ter o domínio das finanças do setor dele para que a gente tenha a lucratividade necessária para cada área dentro das organizações. Que não adianta eu pensar que quem cuida somente do dinheiro da empresa
é esse setor financeiro aqui, e cada setor desse aqui que eu mencionei, ele não usar uma estratégia de finanças para administrar o dinheiro do setor dele, que todos juntos vão gerar o setor automaticamente, não, mas a organização como um todo, né? Então, nesse tópico, nesse livro, eu falo, não, mas eu leio aqui para vocês o que o autor vem dizendo sobre você e finanças. Digamos assim que você seja um administrador desses setores e você é a pessoa responsável que vai dar o tom do negócio, digamos assim. Você e finanças. Você e finanças. Vamos dar um exemplo aqui de você e finanças. Talvez a razão mais importante para conhecer finanças é de que você terá que tomar decisões financeiras que serão muito importantes em termos pessoais. Claro, você vai analisar tudo o que está acontecendo dentro das empresas e vai ter que tomar uma decisão, por isso que eu falei, estratégica, dentro da sua empresa, para o negócio funcionar. Hoje, por exemplo, quando você for trabalhar para praticamente qualquer tipo de empresa, quando eu digo qualquer tipo de empresa, pode ser qualquer segmento que você venha trabalhar, será questionado sobre como prefere que seu fundo de pensão privado seja investido. Vamos dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, numa instituição financeira e você é um investidor, ok? Você procura, tem várias agências para você investir dinheiro hoje em dia, inclusive tem uma clássica aí no mercado, eu não vou dizer o nome, mas você tem consultores para você investir o seu dinheiro. Então, hoje em dia, nesses fundos de pensões que a gente chama e fundos privados, como investir, a gente tem vários consultores financeiros para te dar dicas para fazer esse tipo de negócio para você. Então, mostraremos em capítulos posteriores, nós vamos falar aqui, dando continuidade ao livro, em capítulos posteriores, que a sua escolha poderá ser de enorme diferença em seu bem-estar futuro. Ou seja, você pode escolher vários tipos de negócios para você investir. Seu sonho é começar seu próprio negócio, você quer abrir, por exemplo, seu próprio negócio, precisará contar com boa sorte, caso não tenha conhecimento básico de finanças, porque tem que ter. Quem abre o seu negócio hoje em dia não conta mais somente com boa sorte, você tem que ter conhecimento de investimento, de capital de giro, de retorno, de lucro líquido, lucro bruto, como é que você manipula isso dentro do seu negócio. Senão, você acaba abrindo um negócio, investir o dinheiro e não tem o retorno necessário para você fazer as coisas. Caso não tenha conhecimento básico de finanças, você acabará aprendendo pelo caminho mais árduo. Claro, você não tem conhecimento, você vai investir e vai perder dinheiro. Quer saber qual será o tamanho do seu crédito educativo antes de assumir uma dívida? Por exemplo, um FIES da vida, como eu estou lendo aqui no capítulo do livro. Qual vai ser o crédito educativo que você vai receber hoje para poder estudar, fazer uma faculdade? E quanto você vai pagar lá no final as parcelas, por exemplo, mensais depois que você acabar de estudar? Talvez não saiba, mas mostraremos o cálculo de como fazer, né? Qual é a maneira, nós vamos conversar aqui, vamos falar sobre como faz esse cálculo. Essas são apenas algumas maneiras pelas quais as finanças ofereceram pessoais e profissionalmente, ou seja, você e finanças. Aqui no caso a gente está falando de você abrir um próprio negócio. Queira ou não, você terá que examinar e entender assuntos financeiros e precisará tomar decisões. Queremos que haja com inteligência, portanto, prossiga com a leitura. Vamos dar continuidade aqui e vem algumas perguntas. Primeira pergunta, anotem aí. Quais são as áreas principais em finanças? Vamos lá, número 1. Quais são
as áreas principais em finanças. Quais são? Anotem aí no caderno, respondam. Nós vamos tirar essas dúvidas no fórum. Número 2, outra questão. Além de querer ser aprovado neste curso, por que você precisa entender de finanças? Você está fazendo um curso, ou você, se não estiver estudando, fazendo uma faculdade, um ensino médio, um curso que você esteja fazendo de finança, coloque essa resposta para você entender um pouco de finanças. O que você acha sobre finanças? Vamos lá. Além de querer ser, no caso, se você estiver fazendo um curso, né, aprovado neste curso, vírgula, porque, vou botar aqui, porque você, por que você precisa entender de finanças. Então fica as duas perguntas colocadas aqui para vocês, para que vocês respondam no fórum e a gente tire dúvida dela. Óbvio, eu agora estou falando aqui de você e finanças. Eu entrei um pouco na área mais pessoal, de você como um estudante, como uma pessoa que está fazendo um curso, buscando informações, então é importante você entender um pouco sobre isso. Na próxima aula, nós vamos entrar num tema chamado esse daqui. Eu vou colocar aqui já para você ir pesquisando, caso queira, e ter um pouco mais de conhecimento. Nós vamos falar sobre finanças empresariais, ok? E administrador financeiro. Então, a próxima aula nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Hoje nós abordamos um tema que fala sobre contabilidade e finanças. É um tema, como eu falei para vocês, que eles andam juntos, mas a função, o desempenho da atividade, ele é meio que complexo. Finanças faz uma coisa, contabilidade faz outras. Quem trabalha em finanças são os analistas financeiros, quem trabalha em contabilidade são os contadores, que eles têm o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, que tem um número, e eles são responsáveis por todas as contas lançadas dentro do patrimônio da empresa, a gente chama do patrimônio líquido da empresa. Eles assinam e dão veracidade àquilo ali. Tanto é que todo balanço patrimonial tem que ter a assinatura de um contador. Então, os auxiliares de contabilidade e o auxiliar financeiro, eles trabalham em áreas separadas, porém eles se interligam. E para que eu possa ter uma boa administração financeira, os administradores financeiros, digamos assim, eu preciso sempre de ter uma estratégia para que eu faça isso. Assim como eu tenho uma estratégia em qualquer outra área, na área de marketing, por exemplo, que a gente fala muito, né? Que a gente está muito lidado com vendas, dentro de finanças a gente precisa saber por quê. Finanças é como fosse os pés, a base da pirâmide ou de uma pessoa. Se eu não tenho a base, ela é volátil, a minha empresa não pode tomar determinadas decisões, porque, por exemplo, eu não sei qual é o retorno daquele investimento que eu vou ter. E aqui eu falei um pouco sobre os setores, os administradores financeiros de cada setor,
eles têm que fazer a sua parte com a verba que cada setor tem para poder administrar. E entrei depois aqui um pouco na área pessoal de você e finanças. E eu deixei duas questões aqui para vocês responderem lá no fórum para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Próxima aula nós vamos falar de finanças empresariais e administradores financeiros. Eu espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora quanto à parte contábil de finanças e numa próxima aula a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Até breve.